Paulo de Tarso era gay? Essa afirmação feita por Pavinato no podcast Sem Filtro chocou cristãos e incendiou o debate. Ele afirma que o espinho na carne e o grego original provam a homossexualidade do apóstolo. No Eu Acredito podcast, o pastor César Cavalcante rebate. Onde está o texto bíblico que confirma isso? Estudo sério ou interpretação forçada? Eu sou muito fã do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é o maior gênio da filosofia da história da humanidade. Paulo de Tarso era gay. Meu Deus. Paulo de Tarso era gay, gaysaço. Mas é verdade, é verdade. O Paulo de Tarso, ele era tão gay, tão gay, tão gay. Ele teve três paixões avassaladoras na vida dele. Mas, olha, deixa eu dizer claro aqui. Paulo de Tarso morreu casto. Ele nunca fez sexo. O espinho na carne. O espinho na carne. É a homossexualidade de Paulo de Tarso. E como é que eu sei que Paulo de Tarso era homossexual, sem sombra de dúvida? No grego koiné, que o Novo Testamento é escrito no grego koiné, os primeiros textos do Novo Testamento são as cartas de Paulo apóstolo, que escreveu em grego, que era o inglês da época. A palavra mais comum para você se referir ao sodomita, que era o homossexual do Antigo Testamento, era malakoi. Mas quando Paulo escreve a condenação aos homossexuais, em ressentimento à sua desilusão com a Polônia de Tiana, ele usa o termo arskenoites. E só ele usa esse termo. E quando você lê o Atos dos Apóstolos que Lucas escreveu no original, quando Paulo vai ser linchado lá em Jerusalém, eles chamam Paulo no termo que só Paulo usa para se referir aos homossexuais. Então Lucas é maldosinho. Lucas joga no ventilador. Ele deixa esse detalhe. Mas você só vai saber lendo a Bíblia no original. César Cavalcante então confronta afirmações de Pavinato. Como não tem, assim, o Paulo ele não diz qual é o seu espinho na carne de forma específica, tem gente que já pega isso aí para banalização, como pega também o amor de Davi por Jonatas é maior do que o amor por muitas mulheres, né? Tem até um jornalista bastante famoso aí, de direita, o Pavinato, ele afirma, não, Paulo ele era gaysaço. Mas aí já é muita viagem também, né, pastor? Eu penso assim, as viagens acontecem o tempo todo, né? O pessoal viaja na maionese, mas quais são as evidências? Tem a evidência do texto? Não tem. Onde tem um texto que Paulo luta contra o desejo por uma pessoa? Aonde tem esse texto? Qual é o versículo? Não tem. Então, se não tem, a partir de então é ilação, é imaginação, é interpretação da pessoa e tal. E há espaço para a pessoa interpretar o que ela quiser. Mas se a gente vai conversar, por exemplo, sobre isso, tá, legal, interessante. Eu nunca tinha visto essa interpretação. Mas qual é o texto que aparece isso? Aí ele vai apresentar qual? O espinho na carne? Tá, entendi. Em que momento aqui está dizendo que isso aqui é uma luta sexual? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu não consigo ver base, nem nesse aqui, no caso, nem no caso de... Pensa Davi e Jonatas. O Davi é casado com a irmã do Jonatas. Eles são cunhados. O Jonatas é o pai do Mefibosete. Ele é casado. Então são dois caras. Olha quem está defendendo isso. Está defendendo que dois homens casados, homens de Deus, têm um caso. Então eles não são só gays, eles são adúlteros. Entende? Eles são adúlteros. Então, veja, para defender essa ideia, eles vão acusar personagens bíblicos. E eu vou dizer uma coisa, cara. O Davi pode ter muita coisa, mas parece que o Davi gostava mesmo era de mulher na Bíblia. Você tá entendendo? Quando você lê a história do Davi, parece que ele gostava mesmo de mulher. Eu nunca vi o Davi na Bíblia, já li a Bíblia algumas vezes. Aonde que você tem algum tipo de... Só porque ele diz assim, o amor que o Jonas tem, a aliança que eles têm um com o outro, é superior ao amor das mulheres. Então, se é superior ao amor das mulheres, quer dizer, eles querem colocar então é gay. Não, é justamente o contrário, é superior ao amor erótico. Não tem nada de erotismo aqui. É isso que ele está falando no texto. O Pavinato é um baita de jornalista, eu acompanho muito ele.
em suas falas, até em entrevistas, mas foi uma viagem dele ter colocado Paulo de Tarso. E ele fala ainda que chegou a essa teoria devido aos estudos que ele teve, em um momento de depressão que ele passou e tal. E ele estudou o grego koiné e pegou algumas falas de Paulo no grego que levou ele até essa conclusão. E ele afirma de forma categórica que Paulo era homossexual. Mas eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de deturpação da palavra de Deus, né? As pessoas estão a fim de deturpar. É por isso que está o aumento das igrejas inclusivas, né? Eu vejo, cara, que algumas pessoas querem deturpar, é verdade, mas eu acho mais... Também muito do que acontece, não é nem que a pessoa quer deturpar, ela está enxergando uma coisa que ninguém está enxergando ali no texto e ela quer se validar. Se aconteceu isso aqui, então é um indício. Então vamos validar. Mas é difícil, né? Porque na Bíblia não tem essa validação. Não tem essa validação. Quando você quer essa validação ali no escuro, né? Não, se o amor é maior do que o amor pelas mulheres, então quer dizer que são gays. Mas peraí, o amor que você tem por Deus é maior do que o amor que você tem pelas mulheres? Quer dizer, tá vendo? Não fecha a conta. Não fecha a conta, entende? Então, infelizmente, o que eu vejo é uma busca muito grande pela validação. E a luta desse movimento é uma luta interessante, porque eles são muito inteligentes, porque eles conseguiram mudar o jeito que as pessoas falam. E quem muda a língua, muda a mente. Se eu mudar o jeito que você fala, eu mudo o jeito que você pensa. Quando há 10, não mais, 20 anos atrás, começa essa história de homofobia, pode ser que tenha, né? Mas a maioria dos cristãos não são homofóbicos, são contra o relacionamento de dois homens ou duas mulheres. A prática até, né? A prática, mas não tem fobia na jogada. Porque uma fobia é um desespero. Uma fobia, se você tem fobia de altura, você passa mal, você desmaia, você chora, você grita, você não se controla, sua pressão aumenta. Isso não acontece quando um casal de duas mulheres ou de dois homens entra no elevador. Se eu estou no elevador, se você está no elevador, você muda a tua pressão? Não. Você começa a gritar, chorar, você desmaia? Não. Então não há homofobia aqui. Não há fobia aqui. Mas eles mudaram o jeito de falar. Agora, se você não concordar, você é um homofóbico. E quando você muda a fala de um povo, você muda a mente de um povo. Então hoje, se você tem 15 anos de idade, você é um garoto de 15 anos, se você vê esse podcast aqui onde eu falo que eu não concordo, aí eu sou o quê? Homofóbico. O crente vai falar, não, o pastor César é homofóbico, eu vi ele falar que ele é contra. Mas quem é que disse que a fobia é ser contra? Entende? Então, eles são ardilosos, mudou a nomenclatura, muda o jeito que as pessoas pensam. E quando muda o jeito que as pessoas pensam, pronto, você mudou uma cultura. Você colocou um ponto interessante aqui numa cultura. Então isso, na época era o GLS, quando começou com esse negócio de homofobia, eles foram muito inteligentes e mudaram o jeito que a gente fala. E também essa questão do discurso repetido diversas vezes calcifica a mente das pessoas. Calcificamente. Por exemplo, Paulo era gay, Paulo era gay, Paulo era gay, Paulo era gay. Daqui a 10 anos vai ter muitos cristãos com esse pensamento, mas né? Porque as pessoas são formadas pelo corte. Eles suportam 1 minuto de conteúdo. Então eles não vão ler a Bíblia. Eles não vão ler a Bíblia. Isso não acontece mais. É difícil. O crente não lê a Bíblia. A maioria, né? E outra, Paulo fala para os coríntios, ele fala assim, não teríamos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como Kefas, como os irmãos do Senhor. Quer dizer, Paulo então era bi, que ele está orando, ele está falando assim, gente, eu também teria direito de levar uma esposa, né? De ter uma esposa, e a esposa me acompanhar no ministério, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou vocês acham que é a esposa, porque o Paulo já falava na linguagem neutra, e Paulo estava falando de um cara. Não combina. Ele está orando por uma esposa, ele está falando que, não é orando, ele não está orando, mas ele tá legislando, falando assim, eu teria esse direito. Porque se Kefas tem esse direito, por que eu não posso ter? E aí, de levar uma irmã crente, não sei o que. Eu não lembro esse texto, mas eu posso achar. E, quer dizer, que se ele é homossexual, ele estaria orando por isso?
Ele estaria militando por isso? Então, quer dizer, então ele é bissexual? Quer dizer que isso já destrói o castelo de cartas. Paulo, ele foi casado? Dá pra saber se ele foi casado? Pra fazer parte do Sinédrio tinha que ser casado, né? E ele fez parte do Sinédrio. Então, o pessoal fala que ele fez parte do Sinédrio. Nós não temos uma evidência. Na Bíblia. Eu não lembro nenhum texto que Paulo... Ele era fariseu zeloso. Mas o farisaísmo era o maior partido da época. Mas não significa que ele fazia parte do Sinédrio. Mas tem uma galera que fala, defende que ele fazia parte do Sinédrio. E pra fazer parte do Sinédrio tinha que ser casado. Então, para fazer parte... o texto é 1 Coríntios 9:5. Só para... Eu estava procurando aqui, eu já volto nesse assunto. Não temos nós o direito de comer e de beber e de também fazer-nos acompanhar de uma mulher cristã, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas, né? E Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos esse direito? Quer dizer, Paulo está dizendo assim, e aí, eu posso ou não posso ser acompanhado da minha esposa, de uma irmã, de ter uma esposa, uma irmã tal, e ser levado? Ele poderia falar de um irmão, né? Um esposo. Você tá entendendo? Então, isso aí destrói o conceito. O problema é assim, cara. As teorias que as pessoas criam, elas são interessantes pro corte. Mas quando você vai pro texto, não resiste. Agora, sobre Paulo ser do Sinédrio. Eu não lembro de um texto contundente falando que Paulo fazia parte do Sinédrio. Não lembro. Não sei esse texto. Mas tinha que ser casado pra fazer parte? Tinha. Talvez ele era parte, ele pudesse... o texto mais forte é porque as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. E Saulo, então, teria que ser um cara importante na execução do Estevão. Então pode ser por ali. Eu achei aqui no meu amigo Iá. Sim, há fortes evidências de que Saulo de Tarso era um jovem fariseu com influência e autoridade, atuando com apoio do Sinédrio. Com apoio. É, e até mesmo participando como um dos juízes da perseguição aos cristãos, como ele mesmo menciona em Atos 26:10. Quando ele tinha, o voto dele era contrário. Isso, sendo considerado um executor do Sinédrio antes da sua conversão. Esse texto do 26, ele fala assim, quando quando havia um julgamento, o voto dele era pela morte dos cristãos, né? Isso é verdade. Então talvez, se ele tinha o direito de voto, ele fazia parte. Talvez seja esse o texto mais forte. Eu estava pensando no texto no outro texto que eu apresentei, mas acho que esse é mais forte. Ponto para direito de voto? Ponto para IA. Então, se ele tinha o direito de voto, ele fazia parte. E para fazer parte tinha que ser casado. Aí tem teoria que diz que Paulo era casado, a esposa não aceitou a conversão dele e o abandonou. Então, mas aí é o que eu chamo de hermenêutica Thundercats, né? Quando o cara tem a visão além do alcance. Até o momento de ele pode ter feito parte do Sinédrio? Pode, eu nunca neguei que ele poderia fazer parte. Eu não sei de um texto contundente. Você está apresentando o texto de Atos 26, que não fala que ele é parte do Sinédrio, mas dá a entender. Então, vamos chamar de texto contundente, ok. Agora, se a mulher dele faleceu, se a mulher dele ficava orando por ele nas expedições, não, a Bíblia apresenta o Paulo sem esposa. Nós não temos uma esposa do apóstolo Paulo, como não temos, tirando Pedro, a esposa de outro apóstolo. Tem esse aqui do texto que eu li de Coríntios 9, quando o próprio Paulo fala assim, não temos nós o direito de levar também, nos fazer acompanhar de uma esposa cristã, não sei o quê, como os demais apóstolos. Tá, mas só temos esse texto de Paulo falando, mas não temos um texto acontecendo lá, como temos o Pedro, que o Pedro também nem aparece com a esposa, que ele tem sogra, né? Então, só aparece a sogra, meio que você faz entender. Por exemplo, qual é o nome da esposa de Pedro? Não sabemos, pelo menos pela Bíblia não. Então, parece que Paulo, ele tinha esposa, ok, mas que não aparece se ela morreu, se ela ficava em casa esperando, não dá pra saber. Porque ele fala bem assim, bom é se todos fossem igual a ele, que conseguisse ficar solteiro. É aquela palavra não é solteiro, né? É sem a mulher, né? Sem mulher, por exemplo. Mas se você não pode, você não suporta, é melhor casar do que se abrasar. Por exemplo, se ele tem não estou divulgando que ele tem uma esposa que ficava em casa orando, não. Mas se esse fosse o caso, ele ficava mais de um ano numa expedição missionária. Então ele está dizendo, fica como eu, fica em santidade, cara. Aguenta aí, por exemplo.
Então, nós não temos condição de falar, olha, a esposa dele morreu, ele era viúvo. É uma possibilidade importante. Ou ele se divorciou porque a esposa não aceitou a Cristo. A esposa abandonou, como dizem, né? Porque ele mesmo diz assim, se a parte não cristã se apartar, nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas eu não tenho como advogar o que aconteceu. A Bíblia não diz, cara. Sobre essa questão também da esposa ficar em casa e ele viajar, não tem como, porque ele entraria em contradição, porque ele disse, se você for fazer um propósito de jejum, não fique muito tempo jejuando para que vocês não caiam em tentação. Mas aí não é uma viagem longa, né? E naquela época era muito comum os maridos viajarem longamente. Não é um caso como esse. Ele está dizendo assim, com a desculpa de se ater às coisas de Deus no jejum e na oração, isso tem que acontecer por pouco tempo para que Satanás não tente vocês. Mas era muito comum as pessoas... por exemplo, o apóstolo Pedro era casado e viajou para Roma, por exemplo. Nem sempre os homens levavam as esposas nas expedições. Então, isso não é um problema para esse texto aí de que a esposa ficaria em casa. Eu não acredito que ele tinha esposa. Mas é uma possibilidade que ele fosse viúvo. Tem as possibilidades. O que eu estou dizendo é que não tem como bater o martelo e falar assim, o apóstolo Paulo, a condição dele era essa e a prova da Bíblia está aqui. Então será que o espinho da carne dele não estava relacionado a isso? Vamos lá, não tinha esposa, mas era homem. Não tinha desejo sexual, não? Então, é que o texto do espinho na carne tá escrito lá que tem a ver com ele não se ensoberbecer por causa da revelação. Então, mas o cara quando peca, ele se sente fraco quando ele tem um desejo impuro a respeito de alguém. É como se fosse que colocava, poxa, eu sou pecador. Então, mas não é o que o texto lá diz. Não, mas por exemplo, o camarada teve uma grandeza da revelação, tudo lá. De repente passou uma mulher bonita, ele olhou e Paulo, pela comunhão que teve com Deus, se ele vacilou na mente ali, a consciência já ia cobrar. Ele, sou pecador, não sou esse cara santo todo que eu acho que eu sou. Aí o espinho na carne seria essa tentação. Poderia ser a tentação. E Deus que mandou essa mulher. Não, eu não tô falando de uma mulher específica. Você lembra lá no texto? Não, mas eu não tô... Mas você lembra lá no texto? Porque esse argumento foi seu, agora mesmo. Você que falou. Então não pode ter sido Deus. Não pode ter sido o diabo. Tem que ter sido Deus. Mas ele mandou para que ele não se exaltasse com aquela revelação. Então Deus está tentando o Paulo. Não, mas porque poderia ser uma fraqueza, que Deus não tenta ninguém. O espinho na carne não seria uma fraqueza? Não, o texto não diz que é uma fraqueza. O texto diz assim, foi-me dado um espinho na carne para que eu não me exaltasse por causa da grandeza da revelação. A gente está caminhando por um terreno que a gente não sabe onde pisar. Eu não tenho texto para isso. Mas o fato é que todos têm um espinho na carne. Então, não sei, todo mundo tem. O senhor tem? Claro que eu tenho. Eu tenho muito, eu não sou um cara perfeito. Então, se o senhor tem, se Paulo tinha, todos temos. Então, mas essa lógica sua, você tem? Eu tenho. Quem não tem um espinho na carne? Então, mas se Paulo não falou qual era o dele, por que eu tenho que falar o meu? Mas eu não tô perguntando qual é o seu. Eu tô dizendo assim, eu sou um cara cheio de espinhos, né? Se isso fala assim, não, então é uma fraqueza, ou é uma debilidade, ou não sei o quê. Então não tem um só não, tenho vários. Agora, eu não consigo, parece que você quer que eu fale, olha, o espinho na carne de Paulo era esse. Eu não tenho documento para falar qual era. Eu não tenho documento. Eu disse agora há pouco, se eu tivesse muita ficha para apostar, talvez eu apostaria nessa história da enfermidade. Da enfermidade física que Paulo teve até a morte. Mas eu não tenho condição. E agora eu quero saber, isso é estudo bíblico ou pura interpretação? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilha. Esse debate precisa continuar.